Inferno dos vivos. Mensagem do dia 9 de abril de 96. Os que vivem só para se orgulhar do que têm, em que se baseia sua vida? Por acaso alguém leva o que tem quando morre? E em troca de sua alma, o que irão me oferecer? Nada, não é? O que eu preciso de um filho ou uma filha neste mundo é o que se é, o seu próprio valor e não o que tem. Se o teu coração for todo iluminado por mim, sei que o que tens não é teu. Esta pequena bolinha de carne que está dentro de ti, de bondade vive sempre cheia, porque sofres pelos outros que têm menos. Esse é o caminho mais correto para se chegar até mim. Mas aquele que se fecha e não compra nenhum livro desse teu, meu filho, para não gastar o seu dinheiro, perde muito mais em toda a sua vida do que aquilo que ele acha que tem. Quem ouve a minha voz já não liga mais para as coisas do mundo. Quem procura se fechar para fugir dos meus ensinamentos, além de perder tudo que tem, sua alma vai junto. Bento, meu querido filho, não falaste nada mais do que era para ser dito no programa de televisão. Da tua boca saiu o que tinha de ser dito. Os que te ouviram e viram do lado de fora, muitos nunca tinham visto coisa igual. Pessoas que me amam de verdade ainda irão te procurar para saber com mais detalhes este poder que te dei. O caminho, meu filho, que leva até mim, já te falei. Vai ser difícil, porque a perseguição continua. Mas quando chegar ao auge do teu trabalho, começará tudo a clarear. Aqueles que atrapalharam o teu serviço, com medo de perder o que têm, muitos virão pedir-te desculpas e perdão para mim pelas injustiças que fizeram contigo, meu filho. Esses ainda até posso perdoar, mas aqueles que continuam na sua teimosia de orgulho, esses não acharão mais o meu caminho. A semente, quando não é boa, joga-se fora ou se dá para os porcos comerem. Foi assim que eu fiz com aqueles espíritos ruins que estavam no corpo daquele homem. Era uma legião deles que estava perdida e se alojou naquele pobre homem. Eu os expulsei, mandando-os para uma manada de porcos que se precipitaram de um barranco abaixo. Assim esta geração está. Não procura se purificar com meu sangue derramado na cruz e não come da minha carne. Cada vez mais os espíritos malignos vão se acumulando no seu corpo. Então muitos viram ladrões, outros assassinos, outros trocam sua natureza por causa do prazer da carne. Dentro desse espaço, os que já morreram para o fogo eterno voltam e atormentam essas pessoas para levá-las junto. Isto se chama inferno dos vivos, que ainda não se desencarnaram e estão sobre a terra, para escandalizar todos os meus direitos. Cada um desses, às vezes, tem tantos espíritos maus no seu corpo, como aquele de quem eu tirei, e foram para a manada de porcos. Por isso, meus filhos, é que venho pedindo, eu, Jesus, vosso Salvador, assim como minha mãe, rezem, rezem mesmo, porque o diabo agora está com toda a sua fúria, pois o seu dia está chegando para sair desta terra. Obrigado, meu filho, jamais vou te abandonar. O que hoje pouco tens, amanhã terás tudo o que precisares. Jesus. Jesus fala essa mensagem. Bento, meu querido filho, não falaste? Essa mensagem do dia 9 de abril de 1996. O pai recebeu a mensagem de Jesus e Jesus fala: Bento, meu querido filho, não falaste nada mais do que era para ser dito no programa de televisão. Da tua boca saiu o que era para ser dito. Os que te ouviram e viram do lado de fora, muitos nunca tinham visto coisa igual. Pessoas que me amam de verdade ainda irão te procurar para saber com mais detalhes esse poder que eu te dei.
E no dia 10, então, de abril, o Eugênio apareceu aqui com as pessoas ali do balneário para conhecer a obra Palavra de Deus. Mas eu estava procurando essa entrevista que o pai deu do César Souza e agora eu achei. Eu vou colocar um pedacinho para as pessoas que ainda não viram, ver o que o pai falou na televisão aquele dia. Jesus falou: tudo o que tu falou, meu filho, é a verdade. As pessoas precisam ouvir isso. Então prestem atenção. Boa tarde para você, boa tarde telespectador e vocês presentes. Foi em 1972. Eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida e devoto do Padre Rosa. Então eu sou músico profissional, eu estava com o 3º LP gravado, um em São Paulo, um no Rio de Janeiro e 2 em São Paulo. E cada vez que eu ia fazer as gravações em São Paulo era um sacrifício para mim e uma missa, porque os músicos meus, as pessoas não aceitam esse tipo de ser artista e procurar a religião. E eu sempre fui o contra. Para mim tinha que ter Deus em primeiro lugar em tudo. Então, depois de eu ter feito uma gravação no Rio de Janeiro, na Copa que o Brasil foi a Copa de 70, estava divulgando meu disco, e na BR-101, na volta de um baile que eu toquei 20 anos no baile, e na BR-101 eu fui entrar numa boate, eu com meus músicos. Naquela boate eu não pude entrar, porque eu tinha esquecido que de manhã eu tinha ido à missa e estava com o texto de canto no bolso, o rosário, e quando eu fui entrar na boate, que meus músicos entraram, todos entraram, menos eu. Tinha uma força sobre mim e que não me deixou entrar. Então eu fiquei na portaria. Naquela portaria da boate, eu apenas estava tomando conhaque dré e de repente eu ouvi uma voz me chamando: Bento, meu nome de rádio é Aristo, eu trabalhei 33 anos em rádio, trabalhei 4 anos aqui na Guarujá. E aí fui na rua atender a pessoa, e nessa hora não tinha ninguém. Eu voltei para a boate. Quando eu sentei outra vez na mesinha e uma voz chamou com autoridade: Bento, vem cá. Então, até um certo ponto, eu me lembro como eu estava. Depois de certo ponto em diante, eu não me lembro mais. Mas que contato foi esse? Como é que isso aconteceu? Pois é, eu só ouvi a voz. Depois quem me levou, eu não sei quem foi que me levou. E você esteve aonde? Eu estava num local, César, assim, ó. Eu vendo a morte. A morte queria me levar. Então ela queria me levar e eu quando vi que eu olhei para o lado esquerdo, eu vi um buraco negro. Vocês desculpem, eu sou meio emocionado. Eu vi um buraco negro. Aquele buraco negro queria me levar. As almas lá dentro são terríveis. São tristes as almas. O pecado do homem. Se o homem soubesse o que é o pecado de adultério, uma mulher não enganaria o marido, nem o marido a mulher, porque eles estavam em pecado naquela hora. Então, quando eu olhei para o lado direito, desceu uma luz do céu, uma luz linda que veio até embaixo. Meus olhos não deu para enxergar. E eu pedi socorro a Jesus, que não me deixasse levar lá para aquele buraco, porque as almas, gente, lá dentro é tão triste, o sofrimento é terrível, terrível. E eu pedi socorro a Jesus naquela hora, eu não queria morrer, eu tinha mulher e 4 filhos. Então desceu do céu uma água, assim, um sopro, e me lavou assim todinho. Aí depois, quando eu vi a glória de Deus, assim, que eu fui suspenso da terra, aí eu olhei outra vez para aquele buraco e ele queria me puxar, uma coisa terrível. Aí quando eu olhei que eu ia para aquele buraco, eu gritei, dei um grito alto, disse: Senhor Jesus, misericórdia, não dá para morrer nessa tristeza. Aí outra vez veio aquela água, aquele sopro, caiu sobre mim. E quando caiu sobre mim, eu fiquei assim, que hoje, quando eu vejo esse filme do Moisés, na sarça ardente, eu passei por aqueles momentos. As mulheres dançarinas do boate, as pessoas músicos, quando me viram, disseram: isso aí não pode ser aquele homem, isso aí é outro homem, porque a minha fisionomia ficou totalmente diferente. É só para reforçar o que a gente fala. Vocês viram ali como o pai estava diferente, o pai estava magrinho, estava uma situação difícil. Ele foi de carona para lá. E tudo que ele falou, Jesus disse: Bento, meu querido filho, não falaste nada mais do que era para ser dito. Quando a gente fala, muitas pessoas dizem que a gente é fanático, é enérgico.
Mas o pai não era fanático, o pai não era enérgico, o pai simplesmente era uma pessoa sincera. Coisa difícil de se encontrar hoje em dia, uma pessoa sincera. Se eu quero ser uma freira, eu tenho que ser uma freira. Se um homem quer ser padre, ele tem que ser padre. Se uma pessoa deseja casar, ela tem que ser um homem honrado, um homem casado, cuidar da sua família, sustentar a sua família. Se uma mulher quer casar, ela tem que cuidar dos seus filhos. Ela tem que ser uma pessoa honrada, cuidar do seu marido. Hoje em dia não existe mais sinceridade. Freira não quer ser freira, padre não quer ser padre, homem casado quer ser solteiro, mulher casada não quer nem ter filho. Não existe mais sinceridade. E é isso que Deus elogiava no profeta, a sinceridade dele. Ele disse: eu estava em pecado. Ele podia dizer para o resto do mundo: Jesus me chamou e eu ia para o inferno, e não dizer por quê. Mas ele foi sincero: eu estava em pecado. E ele dizia chorando: se vocês soubessem o que é o inferno, aquele buraco negro, aquelas almas sofrem a eternidade. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para vocês. O pecado do adultério vai para o inferno. Mas hoje em dia não é só o pecado do adultério. Aí muita gente vai dizer: não, você só fala em inferno. Olha o que Jesus está dizendo. Assim está esta geração, não procura se purificar com meu sangue derramado na cruz, não come a minha carne. Cada vez mais os espíritos malignos vão se acumulando no corpo da pessoa. Então muitos viram ladrões, outros assassinos e outros trocam sua natureza por causa do prazer da carne e querem enfiar tudo isso no céu. Vai todo mundo se salvar, ninguém pode falar mais nada. Os espíritos malignos vão se acumulando no seu corpo. Não é brincadeira, Jesus fala no final da mensagem: por isso, meus filhos, é que venho pedindo, assim como minha mãe, rezem, rezem mesmo, porque o diabo agora está com toda a sua fúria, pois o seu dia está chegando para sair desta terra. Isso é coisa do diabo. Preste atenção, mulher casada que quer casar de novo. Isso não é coisa de Deus. Nossa Senhora nunca falou para casar de novo. Padres que não querem honrar a sua batina. Isso não é coisa de Deus. Deus quer sinceridade. Eu tenho que ser aqui fora, lá fora que eu sou aqui dentro. Eu tenho que ser a mesma pessoa, porque na hora da morte não vai existir 2 julgamentos, vai existir um julgamento. Jesus fala: os que vivem só para se orgulhar do que tem, em que se baseia a sua vida? Por acaso alguém leva o que tem quando morre? E em troca de sua alma, o que irão me oferecer? Nada, não é? O que eu preciso de um filho ou de uma filha nesse mundo é o que se é. O seu próprio valor. Não interessa o que os outros estão vendo. É o que a gente é o nosso valor. E não o que tem. Se o teu corpo for todo iluminado por mim, sei que o que tens não é teu. Já foi entregado para Deus. É isso que acontece quando as pessoas são sinceras. Vêm para a igreja para se converter, para mudar de vida. Se é para continuar a mesma coisa, não adianta. Tem pessoa que está vindo aqui pela primeira vez, não sabia de nada. Ela ouve a verdade, daí ela escolhe. Ou eu continuo, ou eu me afasto. A gente dá toda a chance do mundo para as pessoas virem conhecer a obra. Homem que não é homem está vindo, a gente está explicando, está tendo paciência, está tentando doutrinar de novo, vire macho. Mas se não quer, quem vai fazer a última limpeza é Deus. E com Deus não se brinca. E cuidem, porque isso tudo é coisa do diabo. Tem gente que não gosta que fale esse nome, mas é verdade. Não fique colocando a culpa no povo, nos meus pais, na escola, no presidente.
A pessoa é livre. Se alguém mandar você se enforcar, você vai? Se alguém mandar você comer porcaria, você vai? Não, porque você sabe que é ruim, é errado. Então por que adultério é certo? Porque todo mundo faz. Então por que virar viado é certo? Porque todo mundo faz. Então por que andar sem roupa é certo? Porque todo mundo faz. Se é errado, é errado. E cuidem. Olha o que o Pai falou. Ele viu o inferno. Eu não preciso ver para crer. Graças a Deus eu não preciso ver, eu não quero ver. Por isso que eu tento fazer o máximo para obedecer a Deus. Lembre-se daquele ateu que falou: o inferno não cabe na minha cabeça. E o padre disse: mas a tua cabeça cabe no inferno. É Semana Santa, a gente deveria estar só falando da paixão de Jesus. Mas as coisas se acumulam. As pessoas se calam. Quem era para falar não fala. Ah, mas a Aline é chato, o Zeca é enérgico, o Toca fala muito, o Alex é não sei o quê. Gente, na última hora, Deus não vai perguntar: a Aline era chata? O Zeca era enérgico? Deus vai perguntar: o que você fez da sua vida? Nunca ninguém te falou nada? Você não sabia? Deus não vai perguntar do teu vizinho, vai perguntar de ti, da tua vida. Pensem bem, na última hora, não vai ser a chata que vai te salvar. Não vai ser o enérgico que vai te defender. É você com Deus. E não brinque com essas coisas. Não brinque com o diabo, porque ele nunca brincou, não está brincando. Olha o que Jesus fala. Cada vez mais os espíritos malignos vão se acumulando no seu corpo. Quando Jesus conseguiu Madalena, ele espantou quantos demônios dela? Não é brincadeira. A prostituição não é brincadeira, não é pouca coisa. São demônios que se acumulam no corpo da pessoa. Ele faz muitos virarem ladrões, outros assassinos e outros trocam a natureza por prazer da carne. Isso tudo é coisa do diabo. Queiram ou não. Cuidem, porque na última hora ninguém vai poder salvar um outro. Vai ser cada um por si. E aqueles que estiverem acumulando os espíritos malignos não vão para o céu. Vão se limpando enquanto é tempo. Eu tinha separado aqui o primeiro salmo que fala para a gente não andar no caminho dos maus. Isso acontece muito porque as pessoas andam nos caminhos dos maus, tentando convertê-los e não conseguem. Acabam caindo também. Não somos nós que salvamos, não somos nós que convertemos, é Deus. A nossa missão é dar exemplo. E o nosso exemplo não pode ser no meio da sujeira. Nós temos que ficar no nosso lugar, mostrando que é a verdade. E as pessoas que são boas, elas vão procurar a verdade e vão vir para o que é certo.